1 Coríntios 15, versículo 58. A palavra de Deus fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Pode se assentar. O Espírito Santo ele vem ministrando no meu coração nos encontros nos lares. Deus tem ministrado no meu coração em relação à constância, mais propriamente o perigo de ser inconstante. E a gente vai entender o porquê do perigo de ser inconstante. Mas antes de ir necessariamente para o fato do perigo de ser inconstante, a gente vai fazer um breve resumo do porquê desse versículo 58, resumo do capítulo 15. O apóstolo Paulo, nessa igreja, escreveu a carta para a igreja de Corinto, e ele veio exortar os irmãos sobre o mau ensino que estava sendo disseminado naquela igreja sobre a questão da não ressurreição. Alguns daquelas pessoas não estavam crendo na ressurreição. E aí Paulo, ele vem na carta falando que, e aí ele vem falando, olha, o que eu recebi, eu estou passando para vocês. E aí ele vem falando desde o início, que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. E aí as testemunhas oculares, foi primeiro Cefas, depois os 12 discípulos, depois mais de 500 irmãos, depois que Cristo ressuscitou, apareceu para esses irmãos, depois Tiago, depois acho que os discípulos, os 12 de novo, e por último ele fala que o Paulo, ele ouviu naquela passagem, né, que a gente sabe muito bem, que Jesus, ele aparece para Paulo, fala, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E ele fala que, por último, Jesus apareceu para ele. E aí Paulo, ele fala que esse mau ensino estava colocando em xeque o quê? Primeiro, se eles não creram na ressurreição, logo não creram que Cristo morreu e ressuscitou. E, consequentemente, a palavra que foi pregada àquela igreja também não valeu de nada, logo a fé também não valeu de nada, e sem fé é impossível agradar a Deus, logo eles estavam perdidos, ainda perdidos em seus pecados. Colocava em xeque também tanto Paulo quanto as demais pessoas que foram as testemunhas, viram Jesus ressuscitado. E Paulo também, ele fala, irmãos, então tudo aquilo que eu tenho passado, o perigo de morte que eu tenho passado dia após dia, então não vale de nada. Então a gente vive da forma que vive, porque amanhã nós morreremos. Comemos e bebemos e amanhã a gente vai morrer. Não faz sentido tudo aquilo que a gente tem pregado, tudo que a gente tem vivido. E aí, no meio desse capítulo 15, vem um verso, né, que é muito conhecido, se eu não me engano é o verso 15, que fala, não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, não se engane, não se corrompam com isso. E aí, no decorrer da carta, Paulo fala sobre a questão da ressurreição. Ele fala como que vai ser naquele grande dia, que aqueles que morreram, mas morreram com Cristo, serão ressuscitados primeiro, já com seus corpos transformados. E aqueles que perseveraram, que estarão vivos, mas que perseveraram guardando a palavra, seus corpos serão transformados, né? E através de Cristo obtemos a vitória. A vitória de quê? Sobre o pecado. Para onde aqueles que perseveraram até o fim, o pecado não tem poder mais. Não tem poder sobre aqueles que perseveraram. Então, eu fiz esse resumo para a gente chegar no versículo 58,
E aí Paulo, ele fala, no final, ele conclui essa ideia sobre a ressurreição, falando: portanto, irmãos, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, quando se fala em constância, sede firmes, perseverantes, enfim, está implícito a questão da oração. É todo um conjunto, né? A gente sabe que oração anda junto com a palavra. Então, seja constante na oração, na leitura da palavra, na comunhão dos irmãos, no trabalho, na evangelização, na pregação. Ou seja constante para a glória de Deus, porque no fim vale a pena servir a Deus. Vale a pena, porque a glória de Deus, estar com Deus, na presença de Deus de forma eterna, sobrepõe tudo aquilo que a gente passou. É algo maravilhoso. Então, tudo que a gente venha fazer em prol do reino, em se santificar para a glória de Deus, vale a pena, mesmo que a gente passe por dificuldade, por situações difíceis, mas vale a pena. Mas eu fiz esse resumo porque a gente viu o lado positivo de ser constante, que no final vale a pena servir a Cristo. E a gente tem visto, culto após culto, que é necessário a gente orar sem cessar, como foi falado semana passada. Se a gente estiver aflito, a gente recorre o quê? A oração, ore. Está aflito? Ore. A gente viu também que através da oração a gente tem essa relação da soberania de Cristo com a oração. Então, a gente tem visto, culto após culto, a importância de sermos constantes. Mas o que me saltou os olhos, que até então eu não tinha ainda despertado para isso, é o perigo de ser inconstante. E é isso que, através dos encontros nos lares, o Espírito Santo me trouxe esse esclarecimento. Então, eu vou pedir para os irmãos abrirem em 2 Pedro, capítulo 2, a princípio, no capítulo 2, versículo 1 e 2. 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2 a princípio. A palavra de Deus diz assim: houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O verso 2 diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Aqui, o apóstolo Pedro, ele, antes de morrer, ele deixou ensinamentos para aquela igreja, dizendo: olha, o Espírito Santo tem confirmado no meu coração que eu vou deixar esse tabernáculo. Mas eu quero advertir vocês que no meio de vós haverá pessoas, falsos profetas, trazendo maus ensinos. E aí, o apóstolo Pedro, ele vai descrevendo as características desses falsos mestres. E aí, você me pergunta, o que tem a ver a constância com os falsos mestres? A gente vai entender. Pulando para o versículo, deixa eu ver aqui, 12. Aí a gente vai pular do 2 para o 12. No mesmo capítulo, a palavra de Deus fala assim. E aí agora o apóstolo Pedro, ele vai descrevendo, ele primeiro anunciou o que iria acontecer. Depois ele vai citando as características desses falsos mestres. A palavra de Deus fala assim: estes, porém, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem,
perecerão na sua corrupção. Receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia. São nódoas as imáculas, deleitando-se em suas festas quando se banqueteiam convosco. Agora preste atenção no versículo 14. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Iludem as almas perseverantes, é o que está escrito aí? Iludem as almas inconstantes. Têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Ou seja, a gente sabe o prazer de servir a Cristo, mas quando a gente tende para o outro lado, quando a gente se torna inconstante na oração, na leitura da palavra, na comunhão, a gente se torna presa fácil para os falsos mestres, os falsos profetas. Então, qual o perigo da inconstância? Qual o perigo? A gente se torna algo fácil. E hoje, o que a gente vive, na internet, nós temos muitas pessoas, né, na internet, falando sobre a Bíblia, falando sobre a palavra de Deus, enfim. Tem pessoas boas, com boas intenções? Tem. Que amam a palavra? Tem. Mas eu ouso dizer que há mais pessoas mal intencionadas do que boas. Entendeu? Então, o cenário espiritual em que muitos se encontram, em que a igreja se encontra, quando a gente vê algo assim, nossa, uma festa rave numa igreja, vamos dizer assim, que já tem. Uma festa fantasia, que é para atrair os jovens, tem. Mas por que esses lugares têm se enchido? Porque há um grupo de pessoas inconstantes. Esses lugares, os falsos ensinos, atraem somente pessoas inconstantes. E aí, você pode dizer assim, Jéssica, mas eu não conheço toda a palavra. Há pessoas realmente que não conhecem toda a palavra, né? Que sabe de capa a capa toda a palavra. Mas eu creio que quando há uma busca, um relacionamento com Deus, de forma sincera diante de Deus, o Espírito Santo, ele não nos deixa ser enganado. E através também da leitura da palavra, o Espírito Santo não nos deixa ser enganado. Não nos deixa ser enganado. E quando você sentir, ver ou ouvir algo que não condiz com a palavra, o Espírito Santo no seu íntimo vai te incomodar. Você vai falar assim, nossa, que coisa estranha, isso não é legal. Isso não condiz com a palavra. E você, em oração, você conversa com Deus e Deus vai testificando na sua vida que aquilo não provém dele. Mas isso só é possível através da constância. Da constância. Eu fiquei por muitos anos em um determinado lugar em que igual, vamos dizer assim, passarinho, né? Não sei se vocês já viram um filhote de passarinho, que a mãe traz o alimento já todo mastigadinho e coloca na boca daquele filhote. Eu fiquei por muitos anos nesse lugar e eu consumia aquilo sem pensar. Mas também, né? A pessoa só abre a Bíblia na igreja. Só abria a Bíblia na igreja. Só orava, quando orava na igreja, mas pedindo a Deus algo pessoal, vamos dizer assim, um bem, algo na vida sentimental. Ou seja, só tinha um relacionamento com Deus por interesse, por aquilo que Ele poderia dar, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele poderia dar. É óbvio
que eu fui enganada por muitos anos. E eu não estou falando, eu não estou colocando, eu não estou deixando, eximindo as pessoas que levam a palavra, os falsos mestres. Eu não estou tirando deles a responsabilidade. Eles têm uma responsabilidade muito grande, porque eles estão levando a palavra. Eles são pessoas que muitas pessoas ouvem, né? Mas a gente que é ouvinte, nós temos a nossa responsabilidade. A gente, às vezes, acha que a responsabilidade é só daquele que prega, mas aquele que ouve também tem a sua parcela de responsabilidade. Quando a gente não tem um relacionamento com Deus em oração, em palavra, nós somos fadados a isso, a ser enganados, induzindo outras pessoas ao erro, e uma coisa vai levando a outra. Então, Deus tem me incomodado. Quando a gente veio comentando isso lá em casa, eu fiquei assim, uau, meu Deus, e pedi perdão a Deus por tantos anos, por conta da minha inconstância com Deus, em oração e em busca, eu ter perdido tanto tempo num lugar onde não estava agradando a Deus de fato. Eu passei anos e anos e anos. Não faz sentido. Eu passei anos e anos e anos ouvindo uma coisa que não era, me alimentando, comida fast food, sabe? A comida fast food, ela pode até encher sua barriga, mas ela não te nutre. Você fica com problemas de colesterol, enfim, artéria, enfim, todos vários problemas. A princípio, ela até te enche, você fica inchado, mas ela não está te nutrindo. Pelo contrário, a comida fast food, a longo prazo, ela te mata. Então, o mau ensino, a longo prazo, ela te mata. Mas a verdadeira palavra de Deus, quando a gente se alimenta, ela vem nutrindo com aquilo que a gente precisa e não com o que a gente quer. A gente precisa dos nutrientes necessários. Então, eu fiquei por muitos anos assim e eu pedi perdão a Deus pela minha inconstância. Pela minha inconstância. Às vezes a gente se pega olhando outros vídeos no YouTube, né, falando sobre a mensagem de Deus. Só que se a gente for um tipo de pessoa inconstante, a pessoa pode ter até uma boa oratória e te convencer de uma forma assim, né? Uma pessoa tem posicionamento ela tem a presença de palco, ela fala bem, ela se posiciona bem. Então, você facilmente é persuadido por aquelas boas palavras, né? Mas, se você tem relacionamento com Deus, a pessoa pode falar até assim, 90%, 99% coisas pautadas na palavra de Deus. Mas, se ela falar uma coisa que não está de acordo com a palavra, você vai ligar o seu alerta. Entendeu? Então, é por isso que hoje há muitas pessoas que não se importam com determinadas coisas que são ditas por aí e que acham natural, porque realmente elas não são constantes no relacionamento com Deus, na oração. Hoje, infelizmente, muitos que se dizem cristãos acham que toda forma de amar é válida. E vocês entendem, né? Eu não vou falar o nome para não... Mas dizem que toda forma de amar é válida porque são pessoas boas. Já não veem mais... não tem mais o temor do Senhor. Por consequência disso, a falta de oração, a falta da leitura da palavra, a falta da comunhão. E aí, seguindo mais à frente, no capítulo 3, a gente falou de falsos mestres, né? Mas aí você pode falar assim, Jéssica, eu
Eu não vejo nenhum canal do YouTube, e não estou falando para não fazer, tá, gente? Mas eu estou falando que a gente tem que olhar pelo crivo da palavra, né? A gente tem que ter filtro, e não receber tudo sem filtrar a luz da palavra, mas que a gente tenha discernimento, né? Até mesmo leituras de livros, outros autores, a gente tem que ter discernimento daquilo que a gente está olhando, que a gente está vendo. Se a gente não tiver o hábito de ler a palavra de Deus, eu aconselho não ler outros livros, por enquanto, de cunho cristão, né? Porque pode ser que você possa se perder no meio do caminho por conta de um mau ensino contido naquele livro. E aí a gente falou sobre os falsos mestres, né? Que a gente passa a ser isca fácil se a gente ser inconstante. Mas aí você pode falar assim, Jéssica, eu não vejo nenhum pregador, eu fico só com um pastor e tal. Mas você pode, o pecado está à nossa frente todo o tempo, todos os dias. Só que a gente pode cair na armadilha de que o diabo ele lança maus pensamentos, né? Partindo do diabo, obviamente, tem que ser mal. Lança maus pensamentos. E mesmo que você não venha ouvir outras pregações que você sabe que não são pessoas que amam a palavra, mas você pode se considerar, você pode ser o seu próprio mestre. Você pode ser o seu próprio doutor. Como? Você pensa, é lançado um mau pensamento. E aí, ao invés de você rebater aquilo, você diz assim, verdade, isso não tem, vamos dizer assim, não tem nada a ver, Deus não... Na verdade, a gente vai vai adequando a palavra ao estilo de nossas vidas. Quando, na verdade, é o contrário. A gente tem que adequar a nossa vida ao estilo da palavra, ao que está escrito na palavra. Mas a gente pode se perder no meio do caminho, mesmo que a gente não tenha outros líderes, outras pessoas que falam, que pregam heresia, mas a gente pode cair no erro da gente mesmo se tornar mestre de nós mesmos. Por que disso? Aqui, no capítulo 3, o apóstolo Pedro, ele fala, deixa eu ver aqui o verso 13, ele fala assim, a partir do verso 13, deixa eu ver aqui. Isso, o capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por que ele está falando isso? Porque havia pessoas que já não estavam crendo na volta do Senhor. E hoje, há pessoas que se dizem cristãs que já não creem mais na volta do Senhor e fazem a mesma pergunta. A gente está tanto tempo aqui e nada aconteceu? Deus não vai voltar. E aí, seguindo a leitura, verso 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos, ou algumas versões falam ignorantes, e inconstantes, olha o inconstante de novo, e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Olha o inconstante aí sendo mencionado. Quando a gente quando a gente leva uma vida inconstante, a gente cria um Deus
segundo as nossas conveniências. Só que o perigo disso é que se a gente não se arrepender, a gente caminha para a perdição. Nós caminhamos para a perdição. Então, amados irmãos, eu não sei, eu acredito que, pelo menos, não sei todos, mas talvez a maioria tenha passado por momentos de inconstância na vida espiritual. Ora está bem, ora está mal, ora está orando, ora fica tempos sem falar com Deus, assim como eu já passei por isso. Mas se nós estamos vivos, e todos estamos vivos, isso prova que Deus ainda está sendo misericordioso conosco e nos chama ao arrependimento. E como que a gente chega ao arrependimento? Em oração. Quando a gente conversa com Deus, a gente confessa a Deus os nossos pecados. Quando a gente confessa a Deus falando, Deus, me perdoa, eu estou passando por isso, eu estou sendo inconstante, me perdoa. E Deus, pela misericórdia, Ele nos purifica de toda injustiça. E aí, à medida que a gente vai buscando ao Senhor, o Espírito Santo testifica em nós que nós somos dele, que nós somos salvos, que nós somos dele. Hoje, se nós buscarmos a palavra do Senhor, se nós confessarmos a Deus, se nós confessarmos a Deus nossos pecados, se buscarmos ao Senhor, Ele nos purifica e aí nós nos encontramos salvos. E amanhã? Amanhã, se a gente buscar o Senhor, se a gente permanecer buscando ao Senhor, em oração, perseverando na palavra, na comunhão, o Espírito Santo vai testificar que nós somos dele. E o Espírito Santo vai testificar para onde nós iremos. O Espírito Santo testifica testifica em nossos corações à medida que nós o buscamos. Então, eu não sei qual é a sua condição espiritual hoje, mas há perdão disponível da parte de Deus. À medida que nós confessarmos a Deus e abandonarmos e voltarmos a ser constantes em oração, na prática da palavra, para a glória de Deus. Por quê? Porque vale a pena, assim como no início nós falamos, no verso 58, quando Paulo fala, sede firmes e constantes, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, a nossa persistência em orar, em perseverar, não é vão no Senhor, porque no final vale a pena. A eternidade, passar a eternidade com Cristo, vale a pena. Amém? É isso que o Espírito Santo ministrou nos nossos corações e eu vou pedir aos irmãos para que nós venhamos orar nesse momento. Amém? Passei 8 minutos, me perdoe. Deus Santo, poderoso, Pai, nós agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor ministrou nos nossos corações. Senhor, nesse momento, Pai, nós colocamos em oração, Pai, e nós confessamos a Ti, Pai, as nossas fraquezas, as nossas debilidades diante do Senhor. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti, Pai, nós Te pedimos perdão, Pai. Eu, em primeiro lugar, pela minha inconstância, Senhor. Por tanto tempo, Pai, eu permiti que eu ficasse instável, sem oração, sem busca, sem meditação da palavra. E por muitos anos, Senhor, ter me alimentado, Pai, de falsos ensinos. Também tive a minha parcela de culpa, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço perdão, Pai, pela minha inconstância, Senhor. Te peço perdão, Pai, pela minha falta de perseverança em orar, pela minha falta de perseverança em buscar em Ti, na leitura da Tua palavra. Eu te peço perdão, Senhor, por isso.
Ó Deus, em oração, Pai, nós colocamos os pedidos em relação à igreja, Pai. Senhor, nós sabemos, Pai, que o cenário, Pai, que a igreja tem passado espiritual, Pai, é culpa nossa, Pai, da nossa inconstância. Porque se nós perseverarmos em orar, em buscar a Ti, em buscar a Tua palavra, Pai, nós não seríamos enganados, Senhor. Nós não seríamos enganados, Senhor. E outras pessoas, através da nossa constância, através do Teu Espírito, outras pessoas seriam alcançadas através da Tua palavra. Mas o que está acontecendo é tudo ao contrário, Pai. Lugares em que são pregados, em que é pregado uma falsa palavra, Pai. Está lotado, está cheio de pessoas inconstantes, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, perdão, Pai. Perdão, Pai, pela inconstância do Teu povo, Pai. Nós pedimos perdão, Pai, pela falta de fé, pela falta de perseverança, Pai, na Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão, Pai. Perdão, Senhor. Perdão, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, por todos aqueles, Pai, que nesse momento estão confessando a Ti, Pai, os seus pecados, Pai, as Tuas debilidades, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, a Tua palavra diz, Pai, se nós confessarmos os nossos pecados, Senhor fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, Pai, de toda injustiça. Então, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor possa perdoar, Pai, os pecados, Pai, daqueles que têm confessado a Ti em oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, nós te pedimos também, Pai, perdão, Pai, como cidadão, Senhor, porque muitas das vezes, Senhor, nós fomos parte do problema e não da solução, Pai. Quando, às vezes, a gente quis dar aquele jeitinho brasileiro para poder acelerar certas situações burocráticas, Senhor. Ó Espírito Santo, quando nós colamos na prova, quando a gente compra coisa pirata, Senhor. Ó Espírito Santo, perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, os pecados dessa nação, Senhor. Ó Espírito Santo, nós não queremos ser mais parte do problema, Senhor, e sim da solução, Senhor. Ó Espírito Santo, e a solução, Pai, está em nos arrependermos dos nossos pecados, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Por isso eu te peço, Pai, Deus, essa nação, Pai, é a nação mais promíscua, Senhor. É a nação que mais consome pornografia, Pai. Ó Espírito Santo, não só de pessoas de fora, mas pessoas até mesmo dentro da igreja, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, Pai. Perdoa, Senhor. Perdoa, Pai. Porque a situação desse país, Senhor, a situação dessa cidade está, Pai. Porque a humanidade, Senhor, tem se afastado de Ti, Senhor, e tem se aproximado mais das trevas. Deus, nós te pedimos perdão, Pai, perdão, Senhor, pela nossa postura, Pai, pelos nossos pecados, Senhor, como cidadãos também, Pai, em que muitas das vezes, Senhor, nós compramos coisas que não deveríamos comprar, fazemos gato, tudo que não te agrada, Senhor, tudo que é pecado, tudo que na lei não é permitido. Senhor, eu te peço, Pai, perdão pelos nossos pecados, Senhor, como cidadãos, Senhor, em nome de Jesus, desde o maior até o menor, Pai. Eu te peço que o Senhor possa visitar, Senhor, e que o Teu Espírito, Pai, possa, Deus, convencer todo homem do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Nós sabemos que a Tua palavra, ela tem que ser cumprida, Pai. Mas cabe a nós, Senhor, ser constante em oração pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha avivar a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor venha avivar, Pai, à medida, Pai, que nós confessamos os nossos pecados e largamos, Senhor, o pecado, Pai, nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito venha ser derramado, Pai, sobre a Tua igreja, Pai,
sobre aqueles que amam a Tua palavra, Senhor. Deus, sobre aqueles, Pai, que desejam a Ti, Pai, de todo o coração, que buscam o Senhor com um coração sincero, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Ó Deus, o Senhor concede o dom a cada um conforme o Senhor quer, Pai. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa, Deus, derramar, Pai, o dom, Pai, para a Tua igreja, Pai, para edificação mútua, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que nós venhamos crescer para a Tua honra e glória, na graça e no conhecimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Ó Senhor, enche os Teus filhos, Pai, os Teus servos, Pai, de ousadia, Pai. Ó Pai, para pregar, Senhor, para anunciar o Evangelho, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós sabemos, Pai, que por nós mesmos nós não somos capazes, mas é o Senhor que nos capacita, Pai. Ó Deus, que nós não venhamos usar a nossa capacidade intelectual, mental como uma muleta, mas que nós venhamos estar totalmente dependentes de Ti, do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que a Tua palavra, Pai, venha transformar aqueles que ouvirem, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, eu te peço, Pai, por todos aqueles, Pai, que um dia estiveram na Tua presença, Pai, e hoje já não estão mais. Ó Espírito Santo de Deus, Deus, a Tua longanimidade, Pai, que o Senhor exerce sobre a humanidade, que o Senhor exerceu, que o Senhor tem exercido sobre a minha vida, é para que a gente possa se arrepender, Pai. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa alcançar a vida, Pai, de todos aqueles que um dia estiveram na Tua presença, Pai. Ser misericordioso com eles, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que eles venham se arrepender dos seus erros e venham voltar, Pai, para os Teus caminhos, Senhor. Deus, muitos deles estiveram, Pai, no meio entre a gente, Senhor, hoje já não estão mais, Senhor. Ó Deus, como é triste ver, Pai, pessoas, Pai, que um dia estiveram louvando ao Senhor e hoje já não estão mais conosco, Pai. Ó Deus, eu imagino a tristeza também do Senhor, Pai, mas a festa no céu quando há uma reconciliação, Senhor. E nós clamamos por isso, Pai, por reconciliação desses irmãos, dessas pessoas que um dia estiveram conosco e hoje já não estão, sejam na igreja bíblica, sejam nas demais congregações, Senhor. Em nome de Jesus, alcança, Pai, a todos, Pai, que um dia se desviaram e hoje estão, Pai, nesse mundo, Pai, perdidos, Pai, que talvez até pensaram em voltar, mas não tem força, porque o diabo tem lançado sobre a mente deles, dizendo que não podem mais, que não tem mais jeito, que acabou. Mas Deus, envia-nos, Senhor, a essas pessoas, para que a gente possa pregar e dizer, Deus, que há arrependimento, há arrependimento, há salvação disponível para aqueles que se arrependem, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, usa-nos, Senhor, para nós pregarmos, Senhor, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos, Pai, todos esses pedidos nas Tuas santas mãos e cremos, Senhor, que o Senhor ouve, que o Senhor responde, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez te pedimos, Pai, nos ajude, Senhor, a ser constante e perseverante, Senhor, em oração, em comunhão, na palavra, em o nome de Jesus, para a Tua honra e glória, porque nós sabemos que vale a pena servir ao Senhor, que nada é em vão no Senhor, Pai.